Para à começar, disposição. vamos começar pela coisa mais importante, né, que eu acho que a gente que aconteceu, né, do ano passado para esse ano. Eu queria entender com você, Flávio, como que você vê, o que a aviação geral foi afetada, né, pela pandemia, né, como que a aviação geral teve, né, quais foram as consequências aí para a aviação geral da pandemia este ano? Ok, bom, como nós escrevemos lá, né, eu acho que o grande impacto para o setor, todo mundo pôde perceber, né, uma redução drástica das operações, chegamos aí a ter 92% das operações em solo, a frota toda groundeada, e nesse meio tempo quem de fato pôde se locomover com um pouco mais de liberdade foi a aviação geral. As companhias aéreas se recrudesceram mais do que a aviação geral, até por imposição da própria reguladora, que criou aquela malha aérea essencial, e com isso nós tínhamos aí aproximadamente 140 localidades aqui no Brasil atendidas pela malha aérea regular. Isso aí caiu para próximo de 44 localidades. Então nós ficamos aí até mais ou menos maio, né, portanto 2 meses, os meses mais duros da pandemia, nós ficamos com a aviação geral sendo a responsável pela conectividade aérea no país. E isso o setor respondeu, acho que à altura. Houve, sem dúvida nenhuma, uma compreensão e uma importante colaboração da agência reguladora em permitir, por exemplo, transporte de cargas a bordo da aeronave, fazer o adiamento de habilitações de pilotos, né, de empresas de táxi aéreo, da própria aviação privada. O governo acho que contribuiu também com o diferimento de tarifas de navegação, tarifas aeroportuárias, outorgas, né, dos administradores aeroportuários. Então, todas essas ações eu acho que foram muito importantes para o setor naquele momento, onde todo mundo viu as suas receitas praticamente caírem a zero, muitas empresas até paralisaram as suas operações. Quem lembra aí como é que foi abril e maio, deu aquela, não só a pandemia, mas a pandemônia também, um pico de pânico, onde todo mundo se trancou dentro de casa, ninguém queria sair, ninguém estava, na verdade, fazendo tendo a liberdade e a confiança de poder voltar a fazer as suas operações de forma normal. As empresas se especializaram em buscar técnicas e procedimentos que tornassem o voo asséptico, que tornassem o voo seguro do ponto de vista sanitário, práticas essas que eu diria nunca foram antes adotadas dentro da aviação geral. Então, isso tudo foi um aprendizado muito grande. A gente correspondeu, acho que, à altura na questão da conectividade no país. A BAG, juntamente com outras associações, a gente buscou auxílio em plataformas tecnológicas que pudessem nos ajudar nesse momento. Assim nasceu lá a Adam, né, uma plataforma que foi idealizada com apoio aqui do nosso pessoal técnico, com os nossos principais associados. Nós fizemos, através do uso de um mecanismo tecnológico, uma ligação mais próxima, mais fácil entre vamos dizer assim, o usuário e a empresa prestadora de serviço. Então, essa conexão ela foi muito importante naquele momento, né? O governo não parou durante o tempo de pandemia, para relembrar, nós ainda temos, assim, o governo nunca parou, na verdade, a operação serviços de saúde, serviços de segurança, Forças Armadas, o próprio governo, né, a administração pública, ela não parou e foi uma grande usuária de serviços aéreos nesse período que nós tivemos no início da pandemia. À medida que também a pandemia foi se organizando aqui no país, como no mundo afora, os voos voltaram a acontecer. Eu lembro assim, um primeiro movimento que foi muito importante, onde a gente colaborou muito, foi na repatriação de brasileiros que estavam fora do país durante o mês de abril e maio, e por não ter mais a possibilidade da ligação aérea internacional, que havia sido interrompida, né, por vários países, inclusive o Brasil fechou as suas fronteiras, né, no final de abril. Nós todos fomos, portanto, assim, pegos de surpresa, e muitos viajantes brasileiros ou residentes brasileiros fora do país quiseram voltar, né, retornar sem condições técnicas para isso. E a aviação executiva, a aviação geral foi muito importante nesse momento, ao trazer aí milhares de brasileiros aqui para o país durante esse início das dificuldades de conectividade. O governo federal ontem mesmo lançou, por exemplo, o Voo Simples, que traz, na verdade, uma série de medidas e simplificações, principalmente objetivando aí melhoria de eficiência, o que significa para nós, né, maior qualidade
dos serviços públicos, aí, atendimento do setor. A gente vê a forte tendência à redução de custos regulatórios e administrativos. Isso, para nós, também é muito importante, é uma demanda antiga do setor. Eu diria que 95% do programa são demandas estratégicas, não só da BAG, como do setor há muito tempo. Lembrando que a gente está nessa história, a ANAC ela é de 2005, então, portanto, tem aí 15 anos, né? E desde que a ANAC foi criada, nunca houve luz por parte governamental em cima do nosso setor da aviação geral. Então, esse programa é muito bem-vindo, a gente quer fazer um elogio aí às autoridades governamentais, a ANAC, a SAC em especial, que formularam isso em alinhamento com o setor. E aí, Flávio, eu queria, você falou, né, das medidas, né, do governo, né, você colocou, né, aí os pontos do governo, principalmente trazendo questões como que ajudaram, né, o setor, né, e coisas que estavam paradas, né, há algum tempo e que era uma necessidade do segmento. Eu queria assim, que você avaliasse, né, dentro para a BAG, né, e para os associados, né, o como que essas medidas, né, impactaram, né, positivamente, né, como que foi esse impacto positivo no setor, né? Olha, tudo que a BAG fez foi, logicamente, muito calcado na própria demanda, né, dos seus associados, dos participantes do segmento de aviação geral, né? Eu acho que a gente fez um trabalho relevante de interlocução com o governo, isso foi bastante apreciado, a BAG pôde mostrar o seu valor nesse meio tempo, o próprio governo, vendo a BAG como interlocução, acho que também nos ajudou bastante, várias atividades né, que a gente pôde participar em relação a um pouco, eu já falei, né, em relação ao que foi feito para os profissionais da aviação, por exemplo, como a postergação da validade de habilitações técnicas, né, não só de pilotos, né, comissários também, mecânicos, outros profissionais, né, também em relação à certificação de empresa, a questão de você postergar pagamentos e coisas dessa natureza, ajudaram aí a aviação geral a buscar a sua sobrevivência no meio dessa pandemia. Mas mudando um pouquinho agora de assunto, a gente observou, né, nos dados, né, do anuário que a movimentação, né, nesse primeiro semestre, aliás, no segundo trimestre, né, de 2020, pela primeira vez na história, né, dos 10 anos de acompanhamento, né, que a gente faz, de movimentação de aviação comercial e geral, né, pela primeira vez na história, a aviação geral ficou com movimentações acima da aviação comercial, né, então a gente teve, né, a aviação geral voando muito mais, né, não por a movimentação da aviação geral caiu, né, mas foi a aviação comercial que caiu, né, assustadoramente. O que você acha que sustentou, né, de certa forma, né, por que a queda, né, da aviação geral não foi proporcional, né, à da aviação comercial, né, porque da aviação comercial caiu, né, 91%, cerca de, né, nesse primeiro semestre, e da aviação geral caiu apenas 55%. Como que você vê, né, as razões, né, dessa diferença, né, nessa queda? Olha, primeiro pela regionalização, né? Acho que num primeiro momento todo mundo caiu muito, né? Como eu disse lá no primeiro, vamos dizer, a primeira parte da pandemia relativa ao segundo trimestre do ano, esse segundo trimestre, portanto, que foi o primeiro da pandemia, ele foi assustador para todos. Acho que a aviação geral ela caiu bastante também, ela caiu lá perto de 70% do que era e depois veio se recuperando dentro daquilo que eu te falei, alguns fretamentos de repatriação de brasileiros, alguns fretamentos aqui, porque algumas empresas também não pararam. Nós tivemos muita atividade, por exemplo, de ambulância aérea, em função da própria pandemia, né? Então, muitos voos de ambulância, que não, muito acima da média que se fazia, né? Aqueles problemas da região norte, vocês lembram que Manaus e Pará começaram a sofrer problemas, inicialmente a rede pública de saúde extremamente insuficiente para atender muita gente, nós tivemos muitos voos trazendo brasileiros da região norte para a região sudeste aqui, para serem tratados, entubados, né, e monitorados aqui na região. Isso foi com muita frequência, isso foi além do normal. A questão do agrobusiness que não parou também é uma outra justificativa para isso, né? O que parou dentro dentro da pizza do segmento da aviação executiva e aviação de negócios foi, de fato, a aviação propriamente de negócios ligada a outros fatores que não, a outros setores que não o agronegócio.
Sim, com certeza. E, bom, você na sua fala, né, você comentou muito sobre a questão, comentou, né, sobre a questão de Belém, né, e também de Manaus, que eles não tiveram, né, condições de atender, né, os pacientes. E a gente observou nos dados, né, é muito pertinente, né, o que você trouxe, porque a gente observou nos dados, Flávio, que as únicas movimentações, né, que cresceram significativamente, né, e a gente teve crescimentos, né, entre a movimentação dos aeroportos que a gente acompanha, a única movimentação que cresceu foram nesses 2 aeroportos, principalmente nesses 2 aeroportos, que foi significante, né, o crescimento. Todos Exato. os outros aeroportos tiveram queda na movimentação da aviação geral e esses 2 foram os únicos que tiveram aumento. E aí eu acho que já está aí dado o motivo, né? Mas você vê que além das operações ligadas, né, ao atendimento, né, de pacientes, né, do Covid, você acha que teve uma outra razão para este aumento das operações? Você identifica algum outro potencial motivo? Não, o potencial, vamos dizer, motivo por outro setor que não seja o da saúde ou da presença do Estado nas regiões, eu não vejo, não. A grande parte dos voos foram feitos levando profissionais de saúde, deslocando, né, Força Nacional de Segurança, como eu disse, o governo se fazendo presente nos estados que estavam em processo de calamidade pública, Uhum. né, necessitando realmente de um apoio de outros estados, do governo federal. Então, acho que houve uma movimentação sim, maior em função da necessidade de apoio que esses estados vivenciaram naquela época.